M. Carmichael, capítulo 10. Virando nativa. M. apertou os calcanhares nas laterais de Lade, o cavalo que estava montado. Seus longos cabelos castanhos escuros esvoaçavam atrás dela, enquanto Lade galopava ao longo da trilha, ladeada por pinheiros. No começo, ela não queria sair de Bangalore. No entanto, agora que estava fora da cidade, a sensação de liberdade parecia maravilhosa. Ela estava quase ansiosa pela mudança de clima em Kotagiri, um retiro de verão a quase 1000 metros nas colinas de Nilgiri, onde os ingleses gostavam de relaxar e se afastar das chuvas de emoções que caíam em abril e maio. Enquanto galopava, Amy olhou para trás, para o resto do grupo com quem estava viajando. O grupo acabara de fazer uma curva e entrar em seu campo de visão. E que visão eles formavam! Os seus amigos missionários estavam sendo carregados em liteiras, cadeiras com longas hastes de cada lado que eram carregadas nos ombros de 8 servos. Atrás das liteiras, vinha Sarau trajando uma roupa leve, e logo atrás, outros 12 servos, todos homens grandes e fortes, e labutando sob o peso de caixas ou baús a bagagem dos missionários. Os criados transportavam tudo, desde raquetes e redes até um conjunto combinando de cadeiras dobráveis. Ainda durante a viagem até Kotagiri, Amy havia passado por uma família com um piano sendo carregado em um carrinho de boi e outra família com uma banheira de ferro entre seus equipamentos de férias. Amy voltou a atenção para a trilha à frente. A procissão atrás dela representava tudo o que ela não gostava na Índia. Eram necessários 36 servos para transportar 4 ingleses e todos os pertences necessários de Bangalore até a estação da colina de Kotagiri para que os missionários pudessem descansar. Os criados não precisavam descansar 100 vezes mais que nós? Amy se perguntava enquanto cavalgava. Ela desejava viver a vida de forma simples, livre de chás da manhã e da tarde, círculos de artesanato e partidas de cricket. Ela queria ser livre para chegar ao povo indiano. Ela o queria conhecer em nível individual e não apenas como criados. Contudo, como poderia fazer isso? Ela era uma inglesa cercada por criados indianos. Os ingleses não deveriam tratar os indianos como algo além de servos. Não ficava bem. Enquanto ela cavalgava, inalando os maravilhosos cheiros de óleo dos pinheiros e ouvindo com prazer os sons de 1000 pássaros, ela teve uma ideia. Por que não se mudar e morar com uma família indiana? Afinal, ela poderia aprender a língua tamil com muito mais facilidade e conhecer os indianos muito melhor se ela vivesse entre eles. Ao estudar a ideia repetidas vezes, Amy conseguia ver apenas um problema, mas era um grande problema. Virar nativa e identificar-se demais com a população local era visto no meio da comunidade missionária com bastante desaprovação. A pessoa que virava nativa era considerada alguém que abandonava toda a missão ao desistir das tradições inglesas. Essa ação era vista como nada menos que desprezar a Rainha Vitória e o Império. Ainda assim, Amy não conseguia tirar a ideia da cabeça. Mas como poderia fazê-la funcionar? O que ela precisava era de alguém que fosse bem respeitado na comunidade missionária inglesa, que a apoiasse em seu plano. O problema era que Amy não conhecia ninguém que pensasse que viver como nativo era menos do que se tornar louco. Por fim, ela chegou a Kotagiri e logo estava no meio de outro problema. Os problemas pareciam seguir Amy de perto aonde quer que ela fosse. Ela apenas não podia se acostumar
a ser uma senhora do império, o problema da vez. Kotagiri era um destino privilegiado para os ingleses, incluindo os missionários, precisamente por haver tão pouco indianos lá. Os indianos que se encontravam ali eram principalmente criados que conheciam seu lugar e ficavam bem fora de vista sempre que possível. Amy trouxera Sarau com ela. No entanto, ela a tratava não como serva, mas como amiga e assistente, como tratara Misaki no Japão. Amy esperava compartilhar seu quarto com Sarau durante sua estada em Kotagiri, mas a própria ideia era ultrajante para os outros ingleses. As fofocas se espalharam com rapidez por Kotagiri. Havia uma pequena irlandesa metidinha na cidade. As pessoas queriam saber quem ela pensava que era ao perturbar toda a ordem social de Kotagiri, só para que pudesse ter uma amiga indiana com ela. Mais tarde, Amy desistiu e Sarau ficou com os outros servos. Contudo, a experiência a perturbou muito. Não era fácil para ela ver barreira entre os cristãos. Mas seu desapontamento provocou nela o desejo de algum dia encontrar uma maneira de quebrar essas barreiras. Enquanto estava em Kotagiri, Amy continuou a passar 6 horas por dia estudando a língua tamil, como tinha feito em Bangalore. Quando não estava estudando, ela estava explorando as colinas circundantes com Sarau. Mas enquanto explorava, Amy começou a perceber que caminhar distâncias muito longas a deixava bastante cansada. Seu corpo estava falhando de novo. Desde que chegara, sua saúde se deteriorava e a maioria de seus colegas de trabalho lhe dizia não achar que ela duraria 1 ano por ali. Apesar do corpo enfraquecido, Amy estava determinada a desenvolver suas forças e provar que eles todos estavam errados. Depois de vários dias em Kotagiri, Amy e Sarau viajaram para outra estação montanhosa chamada Udagamandalã. Os ingleses chamavam o lugar Ot. Algumas das pessoas que não conseguiam ficar lá a chamavam Snut Ot. Amy mal podia esperar para chegar a Ot. Não porque precisasse ser mais mimada do que já era pelos servos, mas porque haveria algumas reuniões no estilo Kiswick realizadas lá. Um dos oradores programados era Thomas Walk, presidente da Sociedade Missionária da Igreja na Índia, a sociedade que supervisionava o trabalho da missão Zenana com quem Amy trabalhara em Bangalore. Amy estava ansiosa para o ouvi-lo falar. Todos pareciam ter algo bom a dizer sobre Thomas Walker. Na verdade, todos se referiam a ele como Ie Walker, um termo indiano de respeito. Ie Walker era um missionário veterano e podia falar a língua tamil melhor que a maioria dos indianos nativos. Ele também sabia mais sobre a história do sul da Índia que qualquer outro inglês. Depois de muito que ouvir a respeito dele, Amy pensava fazer uma boa ideia do que esperar enquanto se encaminhava para o local onde Ie Walker iria falar. Ela imaginava que ele fosse idoso, talvez uma versão um pouco mais nova de Robert Wilson. Amy colocou sua gramática de tamil debaixo do braço apenas para o caso de Ie Walker ser um orador entediante. Dessa forma, ela poderia passar o tempo de forma mais útil estudando sua gramática. Amy nem chegou a abrir a gramática durante o culto. No entanto, seus olhos com certeza foram abertos. Ie Walker não era nada do que ela tinha imaginado. Ele era um homem jovem, com cerca de 36 anos de idade, apenas 7 anos mais velho que Amy. O cabelo dele era preto e brilhante, sem nenhum punhado de grisalho, e quando ele falava, havia apenas uma palavra para descrever seu discurso, uma palavra muito moderna: eletrizante. Amy ouviu tudo o que ele dissera, imaginando como um homem tão jovem poderia ser tão sábio.
Enquanto ouvia em um canto de sua mente, Amy tinha outro pensamento. Talvez, apenas talvez, E.A. Walker fosse a pessoa certa a convencer de forma a conseguir apoio para seu plano de viver com uma família indiana. Tudo o que Amy queria fazer na Índia parecia se encaixar com o que E.A. Walker dissera no discurso. No final da reunião, Amy correu para se apresentar para E.A. Walker. Pelo arquear de suas sobrancelhas, Amy podia dizer que ele já tinha ouvido falar dela. Estava quente e abafado na tenda onde a reunião estava sendo realizada, e então E.A. Walker e sua esposa convidaram Amy para dar um passeio com eles em um jardim de rosas. Depois de discutir o tópico do sermão por cerca de 10 minutos, Amy criou coragem para fazer a E.A. Walker sua pergunta. Sr. Walker, ela começou, seus olhos voltados para o chão. Estou tentando aprender tamil o mais rápido possível. No entanto, estou frustrada. Eu gostaria de aprender mais rápido. Acho que eu poderia apressar o processo se eu vivesse em uma cabana de lama com uma família tamil. Assim eu poderia falar com eles o dia todo em tamil em lugar de inglês. Ela olhou para cima. E Walker não disse nada. O que você acha? Ela o pressionou. Você não sobreviveria em uma por muito tempo, ele disse sem rodeios. Eu prefiro torrar em uma casa tamil do que enferrujar em um dos complexos da missão, Amy respondeu de forma defensiva. É exatamente isso que pode acontecer com você, disse E. Walker, sem deixar nenhum rastro de humor na voz ou no rosto. Amy não conseguia acreditar. Ela achara que E. Walker concordaria com ela. Mas, em vez disso, ele fizera comentários grosseiros sobre seu plano. Ela decidiu que não gostava dele nem um pouco. Ele tinha muitas opiniões. As coisas não estavam ocorrendo como ela planejara. Talvez em algum lugar, bem no fundo, Amy tenha percebido que conhecera alguém igual a ela. E Walker era tão teimoso e opinativo quanto ela era. E eles tinham uma coisa mais em comum, embora nenhum deles soubessem disso na época. Ambos estavam prestes a tomar decisões importantes que os uniriam no ministério pelo resto da vida. E. Walker tinha sido presidente da Sociedade Missionária da Igreja na Índia desde 1885, mas finalmente cansara. O trabalho parecia oferecer apenas uma papelada sem fim e a oportunidade ocasional de falar em uma conferência. Ele conhecia a frustração que Amy estava sentindo, embora não tivesse lhe dito nada naquele momento. Talvez porque fosse um missionário sênior, que não devesse se sentir desse jeito. Como Amy, ele viera para a Índia para viver entre as pessoas, não para trabalhar em um escritório abafado durante todo o dia, vendo principalmente rostos brancos. Ele estava pronto para uma mudança. No final da semana, quando as reuniões em Ot acabaram, a visão de Amy acerca de E. Walker havia suavizado. Isso era uma coisa boa, porque E. Walker iria lhe fazer uma oferta muito interessante. Ele podia ver que Amy não estava se dando bem com todas as restrições do cenário missionário tradicional. Então ele perguntou se ela gostaria de vir e viver com ele e sua esposa e aprender a língua tamil com eles. Ele organizaria tudo com a sociedade da missão Zenana, se ela dissesse sim. Quanto mais tempo Amy estava longe de Bangalore, menos ela queria voltar. Assim, ela concordou em se mudar para a casa da família Walker. No dia em que Amy se mudou para a casa dessa família, o próprio E. Walker deixou o escritório da missão. Ele pediu demissão como presidente. Assim, a família Walker e Amy Carmichael começaram novos capítulos de sua vida no mesmo dia. Havia muito tempo que E. Walker sonhava em ter um grupo de evangelistas
porque viajaria por todo o distrito de Tirunelveli, no sul da Índia. Esse distrito estava localizado no centro da extremidade sul da Índia. O distrito ficava separado do Mar da Arábia por uma variedade de montanhas altas chamadas Fendas Ocidentais. Ian Walker decidiu que era hora de transformar seus sonhos em realidade. Então, junto com Amy, a família Walker se mudou para uma pequena cidade do distrito chamada Panay Villai. No final de julho de 1897, quando eles se instalaram no bangalô simples que era sua nova casa, Amy estava a ponto de dominar a difícil língua tamil. A família Walker mostrou consistir em bons professores. No primeiro ano de permanência com a família Walker, Amy percebeu que Ian Walker era de fato tão teimoso quanto ela. Os dois chegaram a um acordo que lhes permitia trabalhar juntos e contar um ao outro o que estavam pensando sem magoar seus sentimentos de forma recíproca. Isso foi bom porque ambos tinham muito a dizer um ao outro. Também no primeiro ano, algo ocorreu que Amy lembraria como um aviso para o resto de sua vida. O fato envolvia uma menina de 15 anos chamada Papa Mal. Papa Mal morava em uma cidade próxima chamada Palancotan, o centro da atividade cristã na região. Papa Mal tinha ouvido a mensagem do Evangelho e havia dito a Amy que queria se tornar cristã. É claro que isso significava ter que tomar uma decisão muito difícil para todos os interessados. Se Papa Mal se tornasse cristã, ela teria que ser contrabandeada para longe da família, porque não havia dúvida de que eles tentariam matá-la. Isso também significava algumas dificuldades consideráveis para os missionários. A cada conversão de uma pessoa de uma casta superior, uma onda de perseguição desagradável se seguia. Toda a comunidade hindu fazia de tudo para transformar a vida dos novos cristãos em um martírio. O povo forçava as escolas missionárias a fechar, vandalizava as igrejas, espancava os missionários e iniciavam inúmeras ações judiciais. Para ajudar Papa Mal, os missionários se machucariam. Ainda assim, depois que os cristãos em Palancotan haviam pesado a situação, eles decidiram que se Papa Mal tivesse a fé para rejeitar o hinduísmo, eles fariam todo o necessário para mantê-la segura, sem levar em consideração as consequências. Ficou decidido que Amy iria contrabandear Papa Mal para Oti, onde uma indiana que era cristã cuidaria dela. Seria uma jornada perigosa, pois elas tentariam evitar as pessoas ao longo do caminho. Felizmente, ambas fizeram o trajeto com segurança e Amy ficou emocionada por ter desempenhado um papel no resgate de uma garota do hinduísmo. Ela decidiu que tais atos eram o papel da vida missionária na Índia. Enquanto isso, em Palancotan, o problema começou a ferver. Uma vez que se espalhou que Papa Mal abandonara sua família e rompera com a casta, quase ninguém mais falava com os missionários. Pais indianos retiraram os filhos da escola, enquanto outros indianos declararam que prefeririam morrer a visitar a clínica médica administrada pelos missionários. Mais ao norte, nas montanhas de Oti, a mulher da Bíblia, como a maioria das mulheres cristãs indianas eram normalmente chamadas, vigiava fielmente Papa Mal, guardando-a um pouco demais para o gosto dela, como ficou revelado. Uma noite, a mulher da Bíblia estava certa de ter visto um homem andando perto da janela de Papa Mal. Na manhã seguinte, ela questionou e uma história muito diferente do que Papa Mal havia dito aos missionários veio à tona. Não, ela não era cristã. E não queria se tornar uma. O que ela queria era se casar com um homem de outra casta. É claro que seus pais jamais permitiriam isso. Papa Mal diria ter se tornado cristã e deixaria sua casa para ficar com os missionários. O casal esperava que os missionários
a contrabandear-se para fora da área. Até ali seu plano funcionara com perfeição. Uma vez que Papamalo estivesse fora da área, seu namorado se declararia também cristão e então eles se casariam. No entanto, essa parte do plano não funcionaria. Não se a mulher da Bíblia pudesse evitar. Ela estava furiosa que Papamalo e seu namorado tivessem por razões egoístas colocado em perigo a vida e o trabalho dos missionários. De imediato, ela enviou uma mensagem ao pai de Papamalo dizendo-lhe que deixaria vir buscar sua filha hindu. O pai de Papamalo enviou uma mensagem de volta dizendo que não queria mais ver sua filha, mas a mulher da Bíblia não desistiu facilmente. Ela marchou junto com Papamalo até Palancotan e a deixou sentada na porta do pai. No entanto, devolver Papamalo não terminou com os problemas. Os pais de Papamalo entraram com uma ação judicial contra os missionários, alegando que porque Papamalo tinha menos de 16 anos de idade, eles haviam seduzido. A própria Papamalo entrou com uma ação judicial contra os missionários, alegando que ela havia sido sequestrada por eles e presa contra sua vontade. Toda a bagunça levou mais de 1 ano e muito tempo no tribunal para ser endireitada. Alguns hindus nunca perdoaram os missionários pela sedução e sequestro e mantiveram seus filhos bem fora do alcance dos cristãos. Amy observou bem como toda a situação se desenrolara. Ela ficou impressionada com a facilidade com que ela e muitos outros haviam sido pegos em um truque. Como isso acontecera? Ela se perguntara diversas vezes. Enquanto pensava nisso, algo dentro de si dizia que não seria o último truque que seria jogado contra ela. Ela decidiu que no futuro seria melhor manter os olhos abertos e caminhar com muita prudência.